2h43, hora oficial de Brasília, no horário de verão. Viver é melhor. Nessa tarde de quarta-feira, conversa com você sobre os prejuízos das drogas inalantes para a saúde, principalmente nos jovens, um grupo que tem abusado cada vez mais dessas substâncias e, claro, com muitos prejuízos para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde espiritual, para a família, para a sociedade. Viver é melhor continua essa conversa. Agora vamos pensar em como identificar os jovens ou adultos também que estejam utilizando dessas substâncias. Sinais de alerta. Elizabeth, é importante falar sobre isso porque muitas vezes os pais têm dificuldade de aceitar a ideia de que um filho, por exemplo, possa estar usando droga. E realmente é uma constatação muito difícil, muito dolorida. Mas é importante que isso aconteça porque quanto mais cedo acontece, mais rápido o tratamento é oferecido. Dá para perceber que um jovem está sob efeito de uma droga inalante? Dá para perceber. No caso do inalante, o que é mais comum acontecer? No primeiro momento é aquela fase de euforia, né, de excitação, mas ainda nessa fase a voz da pessoa fica mais arrastada, mais pastosa, ela pode apresentar vermelhidão no rosto, é muito parecido até com os sintomas do alcoolismo no primeiro momento, né, e até por ser uma droga depressora do sistema nervoso central. Já num segundo momento, aliás, no primeiro momento ainda é bom ressaltar, como é uma substância inalada e tóxica, ela provoca irritação na parte respiratória. Então, tosse, coceira no nariz, né, Dor de pigarro em cabeça. excesso, dor de cabeça. Então, isso é muito comum. Existe a irritabilidade também, a agressividade. Ah, mas em adolescente e criança isso é comum. Realmente é comum, mas ele acaba sendo exacerbada, essa manifestação de irritação, né? Então, os pais atentos realmente, eles conseguem perceber. Já numa segunda fase do uso, quando começa a se tornar mais intensificada, dá-se continuidade para esse uso, aí sim você começa a perceber alguns sintomas mais críticos, porque já começa a aparecer sintomas da depressão do sistema nervoso central. Então, ele começa a apresentar confusão mental, ele tem uma percepção muito alterada das coisas, ele começa a ter... A agressividade está presente em todos os casos, né? No caso também, numa segunda fase, ele vai começar a apresentar alucinações visuais e auditivas, já dando continuidade ainda a esse consumo. Isso é no uso tóxico, na fase aguda. Ele continuando nesse consumo, vai acentuar ainda mais a depressão central. Então, as alucinações vão ser muito evidentes, a fala de pastosa já fica muito enrolada, difícil de se compreender, tem a coordenação motora fica totalmente desregulada, tem uma falta de coordenação muito grande, a marcha fica praticamente debilitada, a pessoa não consegue se movimentar direito. Então, quadro de sonolência muito grande, a vigília já fica prejudicada. E se isso persiste, pode acontecer até casos de convulsão, né, levando até muitas vezes a óbito, né? Mas isso geralmente são aquelas pessoas que utilizam até num saco plástico para concentrar a utilização daquela substância. Então, muitas vezes eles esquecem até de tirar aquilo para respirar normal. E aí, então, acaba acontecendo essas asfixias e os casos mais graves, que a pessoa pode até entrar em coma. E esses efeitos, eles acontecem por todos os tipos de drogas inalantes ou alguma que seja mais prejudicial, que seja mais devastadora? Então, isso geralmente é num contexto geral. Infelizmente, nós não temos ainda estudos específicos sobre os inalantes. Por que que isso acontece? Primeiro, porque o número de inalantes é muito grande. E segundo, que geralmente as pessoas que utilizam os inalantes, elas fazem uso de outras substâncias concomitantemente. Então, fica difícil fazerem uma análise real para saber quais os prejuízos específicos dessa substância. Agora, a toxicidade que elas apresentam, essas são características básicas. É como se uma pessoa fosse, de repente, fazer uma limpeza e inalasse algum produto que gerasse vômito, irritação nas vistas. Então, essa é a primeira fase. Você percebe que a pessoa começou a se tornar dependente a partir do momento que ela começa a evoluir nesse processo de consumo,
onde ela fez o uso primeiro, foi acidental, ficou naquela primeira fase. Ela já se tornou dependente, ela quer uma outra intenção nesse uso, ela vai evoluindo para essas fases de modo muito rápido. E a pessoa percebe a relação entre a substância que foi inalada e a euforia que sentiu ou a excitação que foi gerada? Não, a própria pessoa não percebe, justamente por por conta dessa percepção distorcida. A parte cognitiva fica muito afetada, principalmente nas crianças. Isso pode gerar até consequências mais graves no futuro, né? Então, elas acabam tendo sequelas por esse uso. É um tipo de dependência ou de uso que é difícil de perceber? É demorado esse diagnóstico? Não é demorado, não é difícil. No caso dos inalantes, não. Justamente pelo efeito ser muito rápido, e geralmente a pessoa que se torna dependente, ela tem um uso cronificado, então a família consegue perceber essas características muito constantemente. Então já tem como ter um indício de que ela se tornou dependente e aí então a necessidade de busca de um tratamento. E a gente sabe que o uso de drogas ele é prejudicial em todas as idades, em todas as Claro. faixas há prejuízos importantes para o desenvolvimento físico, para o social, no campo do trabalho, mas já imaginou o que é isso na vida de uma criança em formação, de um jovem em formação? Vamos pensar um pouco agora sobre esses prejuízos. Prejuízos para o desenvolvimento. Doutora, a gente sabe, é uma questão social, que na infância e na adolescência a gente tem muito cuidado no tipo de ensinamento que se oferece a essa criança, ensinar a se alimentar bem, a estudar. Qual é o prejuízo do uso de drogas para o desenvolvimento de uma criança e de um jovem? Bom, antes de mais nada, a questão fisiológica é fundamental. Quando a gente fala de uso de drogas na infância, a gente está falando de uma capacidade de destruição absurda do nosso sistema nervoso central. A criança, até a fase adulta, até os 21 anos, isso já é comprovado cientificamente, ainda existe um desenvolvimento neurológico. Ou seja, a pessoa ainda está passando por uma plasticidade. Então, são feitas seleções neuronais naquela pessoa, naquela criança. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Imagina uma criança em fase de desenvolvimento ainda, onde essa fase está mais acentuada do desenvolvimento cerebral, fazer uso de uma substância que comprovadamente, após um período prolongado de consumo, dependendo da quantidade e frequência que foi utilizada, causa literalmente uma diminuição a nível cerebral e cerebelar. Ou seja, essa criança fatalmente vai ter sequelas. Um adulto fazendo esse uso continuado e excessivo já pode ter essas consequências. Em uma criança, isso é muito mais acentuado. Então, significa que é uma criança que vai ter dificuldade no aprendizado, porque a cognição dela vai estar totalmente prejudicada. Então, memorização, aprendizado, evocação de memória, tudo vai, apreensão, atenção, tudo vai ser prejudicado. Então, a capacidade dela aprender e ter um bom desenvolvimento educacional é muito difícil, porque ela já vai ter esses prejuízos. Na questão da marcha, ela pode ter dificuldades no caminhar, ela pode ter tremores constantes, irreversíveis. Então, isso são coisas que ela vai levar para o resto da vida. São muitos prejuízos que serão abordados ainda. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco, depois do momento de estudo que a gente tem agora. Eu peço licença à nossa convidada por um instante. Inclusive, lembrar também de um assunto importante. No país, nosso país, a principal causa de morte entre os jovens é por morte violenta, muitas vezes associada ao uso de drogas e direção, às brigas. Vamos pensar um pouco também sobre a importância da prevenção do uso de drogas na adolescência, especialmente de drogas inalatórias, inalantes, que são muito consumidas por jovens brasileiros. Vamos pensar mais sobre isso, mas agora nós vamos pedir a Deus, pedir às forças da natureza, às forças do trabalho, da ética, da ciência, que nos intuam a tomar as melhores decisões para resolver os desafios da nossa vida. E é por isso que nós, amigo telespectador, vamos junto com você fazer a nossa prece pela nossa família, pelos nossos entes queridos. E é um momento de saúde, acima de tudo, aqui no programa Viver é Melhor. Você pode participar sempre, afinal, todos nós temos sempre algo a pedir, mas também algo a agradecer. E é importante que a gente tenha esse hábito da oração, da prece, todos os dias. A perseverança, nesse caso, também é fundamental, porque assim nós manteremos sempre esse estado de meditação, de tranquilidade, para que diante do desafio, diante do problema,
saibamos o que fazer. Ou pelo menos tenhamos a serenidade de não entrar em desespero e procurar a ajuda certa. Vamos então pedir ao Pai Celestial que nos abençoe e nos proteja, especialmente é o que pedimos por você, pela sua família, que estejam todos sempre amparados por essas forças benditas. Nós vamos agora juntos acompanhar a mensagem de paz trazida pelo jornalista Paiva Neto, criador do programa Viver é Melhor, trazendo esse conforto para você e para os seus entes queridos. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.